Boa noite, pessoal, graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um culto da Igreja Missionária, culto online, um tempo poderoso aonde você tem a oportunidade de estar com Deus, de participar com Deus, assim como nós participamos com Deus. Deus está na sua casa, Deus está aqui no templo, Deus está em todos os lugares. Por isso, seja bem-vindo à Igreja Missionária. Se por acaso você está assistindo ou ouvindo esta mensagem pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que tempo poderoso, que tempo glorioso é esse em que nós temos a oportunidade de ecoar a palavra de Deus, fazer com que Deus chegue a milhares e milhares de lares por meio da internet. Estamos aproveitando a oportunidade que Deus está dando para nós e estamos divulgando a palavra de Deus. Por isso, eu quero pedir a você neste momento, olha, se você ainda não fez isso, você pode compartilhar esta mensagem. Então você vai aí no seu Facebook e compartilha na sua página. A partir daí, muitos amigos seus vão ver esta mensagem, vão ouvir o nosso louvor, vão conhecer a nossa igreja e você estará sendo instrumento de Deus para que outras pessoas tenham acesso à palavra de Cristo. Então, faça isso agora, compartilhe aí, gente, vamos compartilhar, porque cada vez mais este trabalho tem chegado a mais pessoas. Semana passada falamos para quase 2.000 pessoas, eu estive olhando. Glória a Deus por isso. Então, vamos nessa, vamos à palavra de Deus, vamos enfrentar este momento de dificuldade que nós estamos vivendo com felicidade, com graça e com poder. Amém? Seja bem-vindo, vamos à palavra de Deus. Eu quero convidar você a participar comigo de uma mensagem que Deus tocou no meu coração na semana passada. Semana passada nós estávamos pregando aqui neste mesmo lugar, e Deus, Ele falou comigo através de um versículo que eu dei para vocês. Está em 1 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 5. E Deus falou comigo sobre esse texto, eu meditei nesse texto e falei, eu quero estender um pouco aquilo que nós falamos diante do que está neste versículo. Vamos abrir o entendimento da palavra de Deus para que você possa compreender aquilo que o Senhor quer falar para você. Amém? Leia comigo, 1 Timóteo, capítulo 2, e no versículo 5. A palavra de Deus diz algo muito interessante, veja só. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Preste atenção agora, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Este foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Nesse texto, queridos, Paulo, o apóstolo, está querendo evidenciar algo ao seu chamado verdadeiro discípulo Timóteo. E uma coisa que me chamou a atenção, queridos, é que ele fala algo aqui assim, olha, o homem Cristo Jesus. Nesse sentido, se você continuar lendo a palavra de Deus comigo, e você ver aqui no 3,16 de 1 Timóteo, vai estar escrito o seguinte: Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Quando nós olhamos esse texto, Deus ele fala algumas coisas conosco. E é nesse sentido que Deus me estimulou nesta mensagem que eu intitulo O Deus Homem. O Deus Homem. Nesse sentido, eu queria que você meditasse comigo durante esse tempo, esse pouco tempo, né, gente, de palavra que nós temos aqui, sobre este Deus Homem, sobre este Deus que de alguma forma se manifestou no meio de nós, para mostrar algo muito importante para todos nós e para que nós pudéssemos entender algumas coisas que são essenciais para a nossa vida como cristãos, para a sua vida como ser humano, como ser espiritual, como aquele que deseja fazer algo poderoso diante de Deus, para Deus e por Deus. Sabe, amados, ao longo da nossa vida,
nós aprendemos algumas coisas. Entre as coisas que nós aprendemos a ver um Deus, ou um tipo de Deus, que se manifesta de uma forma muito estranha, uma forma diferente daquela com a qual nós estamos acostumados. Então, nós às vezes olhamos para Deus e ele parece algo distante. Você olha para Deus e vê Deus de uma forma distante. Então Deus, ele se manifesta na sua vida, é algo que você acredita, é algo que você crê, mas esse Deus, ele é distante, é algo intocável, é algo que você não consegue vislumbrar como ele é. E talvez se nós recorrermos ao livro de Isaías, que nos diz que ele é sem forma, que nos diz que não há como definir a maneira como ele é, nós nos apegamos a isso, então falamos, não, Deus é algo que nós não podemos conceber. Só que tem um problema aí. Quando nós começamos a ter este entendimento, nós também começamos a ter algumas dificuldades, porque para as pessoas que não conhecem Jesus, para as pessoas que são deístas, por exemplo, para as pessoas que entendem que Deus é tudo ao mesmo tempo, em todos os lugares, qualquer coisa pode ser tida como Deus, nós começamos a falar que Deus então é algo tão intocável, mas tão intocável, que para nós é impossível ser como Ele foi, fazer o que Ele fez, realizar o que Ele realizou, e aí também ter as consequências, absorver e viver aquilo que Ele viveu. Sabe, amados, nós estamos vivendo exatamente esse tempo, um tempo onde Deus representa algo para nós, mas Deus não representa tudo para nós. Deus, ele está em nós, mas Deus ao mesmo tempo não está em nós. Nós vivemos um tempo onde esse Deus que eu estou pregando para você, parece que é algo tão poderoso, mas ao mesmo tempo parece que não é. Nós vivemos um Deus que nós sentimos a presença dele quando estamos na igreja, neste momento de culto em que você está aí em algum lugar, vendo, ouvindo esta mensagem, mas de repente quando isso acaba, quando este momento acaba, Deus então passa a ser outra coisa, distante, longe, cujos efeitos não são sentidos, porque a sua semana, os seus dias, eles são sempre idênticos, eles não mudam. Todo dia a mesma coisa, todo dia você vive da mesma forma. E aí nós temos um problema que estamos vivendo na atualidade. Você sabe que, segundo as pesquisas, em 2032 está cravado, o público evangélico deve ser maioria no Brasil. Significa que a Igreja Católica Ortodoxa passará a ter menos adeptos do que nós evangélicos. Só que há um problema. E o problema qual que é? Nós somos um povo extremamente dividido, porque acreditamos em coisas que outras pessoas não acreditam. Vivemos coisas que outras pessoas não vivem. Agimos de maneira que outras pessoas que também são cristãs, que também são evangélicas, que também são protestantes, não vivem. Isso se chama divisão. Isto se chama a perdição ou o perdimento de algo que poderia ser espetacular para nós. Se nós estivéssemos reunidos, se nós fôssemos um povo unido, se o povo cristão, evangélico estivesse reunido, nós viveríamos algo muito mais poderoso. Dessa maneira, queridos, é que Deus, ele nos ensina através desse texto, dizendo que ele se manifesta em nós, ou se ele se manifesta no mundo, como homem. Deus, ele vai se manifestar como homem. Deus, ele abre mão da sua condição de Deus soberano, vem até nós como homem e age como homem, como ser humano, trabalhando e atuando como se fosse um de nós, e mostrando para nós que é possível ser aquilo que nós somos, viver como nós vivemos e conseguir realizar as coisas grandiosas que Ele realizou. Então, meditando nisso e fazendo esta pergunta para Deus,
Deus me levou até o livro de Filipenses. E aí no livro de Filipenses, no capítulo 2, se você quiser ler comigo, se você quiser marcar a sua Bíblia comigo, aí no capítulo 2, que talvez na sua Bíblia esteja com o intertítulo chamado A Humildade Cristã, você vai encontrar um versículo, o versículo 2, onde está escrito assim, ó: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, tendo um só espírito e tendo uma só atitude. Deus, ou aqui o apóstolo Paulo falando à igreja aos filipenses, ele está dizendo, olha, vocês têm que ter a mesma forma de pensar, vocês têm que ter a mesma forma de agir. E isso, queridos, nos mostra que nós precisamos ter um entendimento e nós temos que compreender que é preciso agir de acordo com o entendimento. Me permita dizer algo que às vezes nós entendemos mal. É preciso seguir um determinado nível de doutrina para que então a gente possa ter a mesma visão que Deus estabeleceu para nós. Essa é a humildade cristã que Deus está falando para nós. Completem a alegria, diz o apóstolo Paulo, referente a ele, mas trazemos isso para Jesus, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Sabe, querido, aí na sua casa, na igreja, no trabalho, é assim que nós devemos ter uma só atitude, uma só forma de pensar. E para isso nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Nós temos que entender mais de Deus, nós temos que crescer mais com Deus, nós temos que evoluir mais com Deus. E a gente não faz isso. Nós muitas vezes abandonamos o estudo da palavra de Deus. Para que você possa ter um curso de teologia, mesmo aqui na nossa igreja é tão difícil. Para que você possa reunir pessoas para estudar é tão difícil. Para que você possa fazer as pessoas compreenderem a palavra de Deus é tão difícil. Por quê? Porque as pessoas, elas não querem compreender, elas não querem agir de uma mesma forma. Provérbios, capítulo 2, diz que o sábio, ele aceita a doutrina e busca o conhecimento. Já o tolo, ele rejeita a doutrina. Você sabe que nós não somos uma igreja de doutrinas, não somos uma igreja que fica dizendo o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Mas o que o Espírito Santo está dizendo aqui, queridos, é que nós temos que agir dentro de um padrão, nós temos que agir de uma forma comum. E às vezes nós estamos dentro de casa e o teu marido age de uma forma, a mulher age de outra, os filhos agem de outra. E aí ninguém consegue combinar com ninguém. E quando você sai da sua casa e você vem para a igreja, nós multiplicamos isso, de forma que a multigraça do Senhor, ela não se manifesta em nós, de forma que o poder soberano de Deus fica distante, como eu falava no início. Nós começamos a ver Deus como algo intocável, como algo impossível de se alcançar, porque simplesmente Ele fez coisas que para nós seriam impossíveis de fazer. Só que quando você começa a ler a palavra de Deus e quando você começa a buscar o entendimento, aqui em Filipenses, que vai completar aquilo que lemos lá no livro de Timóteo, ele diz aqui em Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 6, olha só o que Jesus diz: que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Veja, queridos, que quando Jesus ele vem estar entre nós, ele abre mão disso, ele se desapega da condição de Deus que ele tinha e passa a agir dentro de uma conformidade totalmente humana. O que Deus está dizendo para nós, e o que esse texto está dizendo para nós, é que quando nós agimos como humanos, nós também podemos agir como Deus agiu, porque foi assim que ele fez, foi assim que ele agiu. Então nós temos que parar com esta ideia de vislumbrar um ser supremo e inalcançável. Por quê? Porque quando ele esteve entre nós, ele simplesmente se fez como nós. Então quando a palavra de Deus, ela nos ensina lá no livro de João, no capítulo 1, no versículo 14, que o verbo, ele se fez carne.
Então, amados, este verbo que está lá no versículo 1 de João, o Logos, a palavra, quando ela se fez carne, nós começamos a entender que Deus, ele estabeleceu um parâmetro para que nós pudéssemos atingir a santidade. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção, porque Deus, ele mostrou o caminho. E o caminho não era pular direto para um estado de santidade, mas passar pela carne e através da carne atingir a santidade. Mas pastor, então, como é que eu faço isso? Como é que eu consigo estabelecer um padrão de comportamento como este Deus homem que eu estou pregando, esse Deus humano que eu estou pregando fez? Queridos, Deus se esvaziou de tudo aquilo que ele era. É o que nós aprendemos em teologia como kenosis. Deus, ele se esvazia de si mesmo, ele tira dele todo o poder, ele tira dele as características principais. E então, através de tirar dele essas características principais, ele vai agir sobre nós, mas como humano, porém nunca deixando de ser Deus. A humanidade de Deus não tira a condição de Deus, mas iguala Deus a nós, dentro daquilo que nós podemos ser iguais a Ele. Se você ler comigo, leia aí Filipenses 2,7, onde a palavra de Deus diz assim: mas esvaziou-se, veja, o kenosis de Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Quando nós olhamos para as 3 características de Deus, Deus era onipresente. Então, Deus abre mão da sua onipresença. Pastor, que absurdo! Mas lembre-se, por exemplo, de quando morre Lázaro. Jesus está em um outro lugar. Jesus, ele vai levar 4 dias para sair de um lugar e vir até nós. Jesus abriu mão da sua onipresença. Quando Jesus estava em Cafarnaum, Jesus não conseguiu fazer um milagre. E ele disse a respeito disso, ele fala a respeito disso, dizendo que na sua casa o profeta não será honrado. Deus então abre mão da sua onipotência. Quando se pergunta a Jesus, é nessa data em que será estabelecido o reino de Israel? Jesus simplesmente diz: isso compete ao Pai, não compete a mim, não compete a nós. Jesus abriu mão da sua onisciência. Talvez você se espante, talvez você nunca tenha ouvido isso, mas é fato. Jesus se igualou a nós para mostrar que, sendo igual a nós, como diz o texto, nós podemos fazer as mesmas coisas que ele fez aqui na terra. Aleluia! Nós podemos fazer tudo aquilo que ele fez. Nós podemos viver sem pecar como ele viveu. Nós podemos agir em felicidade de vida, participando das festas como ele participava, como ele fez. Nós podemos realizar grandes coisas como ele realizou. Nós podemos mudar o rumo da história como ele mudou. Você pode fazer isto, eu posso fazer isto, mas o segredo para fazer isto é nos esvaziarmos de nós mesmos e entendermos que a partir daí nós passamos a ser iguais a Deus. Para ser igual a Deus, nós temos que nos esvaziar. Ah, pastor, mas eu não sou onipresente, eu não sou onipotente, eu não sou onisciente. Sim, Deus se esvazia da sua grandeza. Nós temos que nos esvaziar da nossa empáfia. Nós temos que nos esvaziar do nosso convencimento. Nós temos que nos esvaziar das coisas que nós acreditamos que nos sustentam. Nós temos que nos esvaziar do nosso status. Nós temos que nos esvaziar daquilo que consome as nossas vidas, ao invés de alimentar as nossas vidas. Nós temos que nos esvaziar de tudo aquilo que nos preenche e não é Deus. Nós temos que nos esvaziar de tudo aquilo que não provém de Deus. Quando nós fazemos isso, então Deus, ele começa a agir na nossa vida e nós então começamos a fazer as mesmas coisas que Deus fez quando esteve entre nós como homem. Então Deus, ele mostra que não é um ser distante, mas ele é um ser próximo.
Deus, ele mostra que ele não é um ser inatingível, mas ele é plenamente tocável. Você pode sentir Deus, você pode tocar a presença de Deus. Tudo bem, o Espírito Santo fala que jamais ninguém viu Deus, a palavra diz isso, ok, mas você pode sentir a presença dele, como se exatamente o estivesse tocando, quando você se esvazia de si mesmo. Sabe qual é o problema? Nós somos um povo dividido, às vezes dentro de casa, às vezes dentro da igreja. Nós somos um povo que não se reúne dentro de uma mesma concordância. Então, querida, querido, comece a prestar atenção em como você está vivendo na sua casa. Comece a prestar atenção em como você está se comportando. Quais as divisões que existem dentro da sua vida e que estão trazendo prejuízo para você. Quais as coisas que estão acontecendo na tua casa que estão trazendo prejuízo para a sua família? Quais as coisas que estão acontecendo no seu ministério e que por vezes trazem prejuízo ao seu ministério? A palavra de Deus, nesse texto, ela fala para nós o tempo todo, dizendo sobre a humanidade. Preste atenção aqui, no versículo 8 de Filipenses 2. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Amados, não existe uma outra forma de nós sermos aquilo que queremos. Não tem um outro jeito de você ser aquilo que você quer. A maneira é a gente se diminuir diante das coisas que vêm contra nós. A humildade é o caminho, não a empáfia. A humildade é o caminho, não o convencimento. Só que nós não nos convencemos disso. Na maioria das vezes nós nem acreditamos nisso. Exatamente pelo fato de acreditar em um Deus que está distante de nós. Exatamente pelo fato de acreditar em um Deus que reside longe. E que muitas vezes, me permita dizer, acreditamos nós, ele não vê o que a gente faz. Ou ele não liga para o que a gente faz. Só que aqui, queridos, ele diz muito claramente, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Gálatas capítulo 5, a palavra de Deus diz que todos aqueles que amam Jesus sacrificaram as suas paixões e os seus desejos na cruz. Quando a palavra de Deus está falando aqui sobre morte de cruz, para Jesus é o retorno à sua condição de onipotência, de onipresença e de onisciência. Mas para nós, quando nós falamos em sacrificar as nossas paixões na cruz, significa que você tem que sacrificar algumas convicções que você tem. E nós somos cheios de convicções. Uns acreditam de um jeito, outros acreditam de forma diferente. E às vezes a forma como você acredita é conflitante com aquilo que alguém dentro da sua casa, um amigo seu, um irmão acredita, e isso só traz confusão. Sabe, amados, Provérbios capítulo 12, quando fala sobre conhecimento e doutrina, mostra que nós temos que seguir um caminho. O caminho é de entender a palavra de Deus, mas não só entender, buscar o conhecimento, mas seguir a regra, seguir a régua, que significa canon bíblico, e que nos leva para o caminho da salvação. Então, esse é o caminho para nós. Só que nós não fazemos isso, não é verdade? A última coisa que nós queremos fazer é nos humilhar diante de Deus. E se nós não nos humilhamos diante de Deus, quem dirá diante das pessoas? Então nós criamos uma geração que não obedece os pais, nós criamos uma geração que não respeita as autoridades, nós criamos uma geração que não tem a menor consideração pelos outros seres humanos que estão à sua volta, porque nós estamos ensinando a esta geração que as pessoas não têm valor. E nós estamos ensinando a esta geração que tudo aquilo que nós fazemos pelo outro é para exaltar a nossa condição de maiorais. Não é incomum você observar nos dias de hoje pessoas que vão fazer aí eventos
de doação, eventos de caridade, fazem questão de colocar na internet, de colocar no Facebook, de espalhar, de dizer, olha, estou aqui, me filma aí, eu estou fazendo. Por quê? Porque não interessa o que nós estamos fazendo pelo outro, mas interessa o que nos engrandece como pessoa, e o que prova para nós, me permita dizer, que nós não vivemos como aquele que precisa da esmola, que precisa da ajuda, que está vivendo em estado de humilhação, em estado de calamidade. Então é isso que nós fazemos. Ah, pastor, eu não ajo assim, mas você conhece alguém que faz isso, então ensine esta pessoa a mudar de vida, ensine essa pessoa que quando a mão direita faz alguma coisa, a esquerda não deve ver. Ensine para as pessoas que nós temos que nos humilhar para poder crescer. O caminho do crescimento é a humilhação, querido. Então nós não temos que nos engrandecer, porque Jesus, que era Deus, que era poderoso, que era grandioso, se fez homem para estar entre nós, e como homem foi que ele nos ensinou o que era Deus. Deus nos ensinou o que era ser Deus como homem. E nós muitas vezes não compreendemos isso. E sabe o que acontece? Aí a gente quer ser Deus. Nós abrimos mão da nossa humanidade, da nossa carnalidade e queremos ser Deus. Nós não somos deuses, nós somos seres humanos, e graças a Deus por isso, porque a palavra de Deus nos ensina que é pela carne que nós tratamos a alma, e é o tratamento da alma que leva ao tratamento do espírito, e o tratamento do espírito eleva a nossa condição até um plano que faz chegar os nossos pensamentos e as nossas orações até Deus. Guarde isso. Este é o caminho. Não se chega até Deus se nós não passarmos pela carne, não moermos a carne, não vivermos a dor, não passarmos a dificuldade. Nós não chegamos até Deus se nós não diminuímos a nossa condição de seres humanos. Nós não chegamos até Deus se nós não entendemos que sem este projeto estabelecido aqui, aonde o Deus homem, aonde este Deus que abriu mão da sua condição de onipotência, de onipresença e de onisciência, para mostrar para mim e para você o que é ser Deus, se nós não passarmos por esta condição, nós nunca chegaremos ao que está escrito aqui no versículo 9, Filipenses 2:9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Quando nós abrimos mão da nossa empáfia, quando nós abrimos mão, me permita dizer, da nossa onipotência, aí Deus, Ele começa a olhar para nós, e Ele estabelece um lugar para nós ao lado dEle. Então você passa a ser sócio de uma empresa chamada Jesus Cristo. E aí você passa a receber dividendos das ações que você investiu. Isso significa, queridos, que toda vez que você precisar de algo da parte de Deus, Ele imediatamente entra em linha com você, você entra em linha com Ele, e as coisas começam a acontecer. Por quê? Simplesmente porque você se diminuiu na presença dEle e cresceu através de ser o menor para poder ser o maior. Então, este é o nosso caminho. Este é o nosso caminho, o caminho que nós precisamos compreender. Quando nós compreendemos isso, amados, nós passamos a agir de outra forma. Quando nós compreendemos isso, nós percebemos que Deus, Ele está muito mais do nosso lado. Quando nós compreendemos isso, nós percebemos que não há necessidade de acontecer tudo o que nós queremos. E aqui eu faço um parênteses, porque às vezes nós simplesmente não evoluímos como pessoa. Já percebeu? Você às vezes está orando há 10 anos pela mesma coisa. Às vezes você está há 10 anos pedindo a mesma coisa para Deus, e Deus não entregou. Preste atenção, olhe para mim aqui, por favor, olhe para mim.
Você já parou para pensar que se você está orando há 10 anos pedindo algo para Deus, talvez seja porque Deus não quer que isso aconteça na sua vida? Você já pensou que se fazem 10 anos que você ora por algo e ainda não aconteceu? É porque Deus entende que você é plenamente capaz de conviver com esta situação que você vive, com este momento que você está atravessando? Você já parou para pensar que nós precisamos evoluir ao longo da nossa caminhada cristã? Então, se nós começamos a compreender isso, nós crescemos em espírito. Nós mudamos a forma de ver Deus, mas em especial, nós mudamos a forma de nos ver. Ah, pastor, mas o que significa isso? Significa que quando você compreende que este Deus homem, este Deus que abriu mão da sua condição para ser igual a nós e nos ensinar sendo igual a nós, que era possível ser igual a Ele quando Ele não era humano. Isso é muito louco. Nós começamos a entender que a pequenez nos leva a sermos grandiosos. E você precisa pensar isso. Você tem que entender isso, se você quiser crescer espiritualmente. Se você quiser crescer espiritualmente, você precisa ir além do entendimento que você tem. Se você quiser crescer espiritualmente, você tem que evoluir como pessoa. Então, amados, nós precisamos buscar esta paz, porque lá em Filipenses capítulo 4 e versículo 7, a palavra de Deus diz que esse Deus que excede todo o entendimento, nos trará paz para o nosso coração, para o nosso espírito. Então, queridos, quando nós entendemos, quando nós excedemos esse entendimento raso, baixo, pouquíssimo, esse entendimento pobre da maioria das pessoas que se auto-intitulam evangélicas, quando nós passamos por isso, deixamos de ser pessoas pobres de conhecimento, deixamos de ser pessoas pobres de doutrina, deixamos de ser pessoas pobres muitas vezes de fé, aí nós crescemos e excedemos o entendimento, e ao exceder esse entendimento, nós temos paz no corpo e paz no espírito. É isto que este Deus homem ensinou para nós. Ele ensinou que a partir do momento que nós compreendemos que foi para isso que ele veio, nós podemos sim agir como ele agiu, fazer como ele fez, falar como ele falou. Você pode fazer isso na sua casa. Você pode fazer isso no ambiente que você frequenta. Você tem esta capacidade, porque se ele nos ensinou assim, é porque ele quer que seja assim. Então pare com isso. Não crie divisões. Vamos parar com esse negócio de uma facção, muitas vezes, evangélica quer de um jeito, ou a outra quer de outro jeito. Vamos parar com isso. Olhe para dentro da sua casa, tente entrar em acordo. Vá no teu trabalho, tente entrar em acordo. Quanto mais você buscar o entendimento deste Deus, mais você vai agir em conformidade com aquilo que ele escreveu. E aí sim, nós seremos pessoas grandiosas, porque nós nos fizemos menores para sermos maiores, tal e qual ele fez, pessoal. Então Deus está nos ensinando isso, e eu gostaria que você aprendesse isso. Então sempre que alguém fala para você, mas Deus é intocável, de fato, se nós analisarmos a palavra de Deus no que está escrito, Deus é intocável, mas você pode sentir a presença de Deus todos os dias na sua vida. Você pode perceber esta presença, você pode se sentir tocado por Ele, desde que você seja como Ele foi. Este é o segredo, este é o caminho, e por isso eu convido você a participar comigo deste entendimento. Deus se fez humano para que nós humanos pudéssemos fazer as mesmas coisas que Ele fez e continua fazendo. Deus se fez humano para que nós pudéssemos ver aquilo que aqueles que não acreditam em Deus jamais verão.
Deus se fez humano para que você tivesse as portas dos céus abertas a qualquer momento que você precisar. Então, sempre que você estiver com uma dificuldade, abra o seu coração para Deus. Quando você estiver com uma dificuldade, abra o seu entendimento para Deus. Fala: Deus, o Senhor esteve aqui entre nós, foi como nós, viveu como nós. Por isso, Deus, me ensina e me mostra como eu devo agir. E Deus vai falar com você. Amém? Eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida, a vida da sua família, para que você tenha um tempo de paz e de alegria. E esse Deus, que excede todo o entendimento, possa trazer paz para a sua alma, para o seu espírito e para o seu coração. Pai, nós oramos crendo que a Tua graça está entre nós. Nós oramos, Pai, sabendo que o Senhor veio até nós como homem, como ser humano, fez tudo aquilo que foi necessário para que nós pudéssemos aprender. E hoje, Pai, nós estamos aprendendo que é possível fazer tudo aquilo que o Senhor fez. É possível fazer como o Senhor fez. Por isso, Deus, eu te peço que hoje o Senhor derrame uma graça profética sobre todos os que estão assistindo, ouvindo esta mensagem. Eu te peço, Espírito Santo, para que o Senhor quebre todo jugo, toda dificuldade, todo problema, e que o Senhor, Pai, coloque nestes corações agora a autoridade que vem por meio da humilhação. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está preparando o seu povo para um grande mover. Por isso, salva, cura e liberta. Leva paz para esta casa agora, Senhor. Pessoas que estão atravessando momentos difíceis, pessoas que estão atravessando momentos de pandemia, pessoas que muitas vezes perderam familiares, amigos. Senhor, abençoa todas estas pessoas. Abre o coração delas para o seu entendimento e que, em nome de Jesus, a sua graça poderosa esteja com elas. Em nome de Jesus, amém.